E agora? E a criança que jogou a farinha no chão porque estava com raiva? O meu filho queria subir na pia. Aí eu falei para ele não subir na pia. Aí ele tentou de novo. Aí eu falei não outra vez. Aí ele tentou outra vez. Aí eu fui lá, peguei ele no colo, coloquei ele no chão. Ele ficou muito irritado porque eu coloquei ele no chão, virou, viu o pote de farinha e tacou o pote de farinha no chão porque ele estava irritado porque eu falei que não podia subir na pia. E aí? O que a criança precisa aprender? Essa é a pergunta. O que essa criança precisa aprender? A maioria das pessoas vão me responder. Essa criança precisa aprender a não jogar a farinha no chão. Errado. A criança sabe não jogar a farinha no chão. Você sabe o que essa criança não sabe? Controlar as emoções dela. Ela só jogou a farinha no chão porque estava irritada. O objeto, o problema não é a farinha, o problema é a irritação da criança. Se ela não estivesse irritada ou se ela soubesse lidar com os sentimentos dela de um jeito melhor, ela não teria jogado a farinha no chão. A criança sabe não jogar a farinha no chão, é óbvio que ela sabe. Agora, o que ela não está sabendo é lidar com o que ela sente. Então, o seu foco não tem que ser em gritar, em bater, ir lá e reclamar porque o menino jogou a farinha. A farinha é o de menos, a farinha é só o final. O problema está para trás. O problema é que a criança não tem controle das emoções dela. O teu filho teve um chilique, ele teve uma birra, ele teve uma crise porque ele ficou muito frustrado, ele não sabia o que fazer com essa crise dele, ele foi lá e tacou a farinha. Poderia ser farinha, poderia ser maçã, poderia ser feijão, poderia ser beliscão na cara do irmão, poderia ser um monte de coisa. O problema não é a farinha, é o que está por trás. O que a criança precisa aprender não é não jogar farinha no chão, isso ela já sabe. O que ela precisa aprender é o que ela faz com o que ela sente. Eu estou muito irritada, eu estou muito frustrada, eu faço o quê? Eu bato na cara do meu irmão, eu jogo farinha no chão, eu faço meditação, eu respiro fundo, eu dou 2 voltinhas na rua, eu dou 2 pulinhos, eu rezo, eu dou meia volta, o que eu faço? O que eu faço com o que eu estou sentindo? Isso é inteligência emocional. Então, quando a criança apronta porque ela está com raiva, quando a criança apronta porque você falou não, a criança vai lá e puxa tudo, joga tudo no chão e sai chutando todas as coisas, ela não precisa aprender a não chutar, ela sabe não chutar. Ela precisa aprender o que ela faz com o que ela está sentindo. A energia sobe, a energia está aqui em cima, precisa sair, eu vou explodir, eu explodo batendo no meu irmão. Quando essa energia sobe, eu tenho que ter ferramenta para olhar para o lado e falar onde que eu vou pôr essa energia sem machucar o meu irmão, sem machucar a mim mesmo e sem prejudicar o ambiente, porque a energia subiu e tudo que sobe tem que descer. Então, beleza, a raiva tá aqui em cima, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer com essa raiva? Vamos, eu vou explodir, o que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou respirar é uma ferramenta. Ela sai sem que eu precise fazer merda, sem que eu precise dar na cara do meu irmão ou virar um pote de farinha, porque se a raiva subiu, ela vai ter que descer. Alguma coisa vai ter que ser feita com o sentimento que essa criança está sentindo. Alguma coisa ela vai fazer, de algum jeito ela vai pôr para fora. Como que ela vai pôr para fora? Como? Ela pode pôr para fora de 80 mil jeitos diferentes e é aqui que a gente ensina. Só que os pais estão muito preocupados com a tranqueira da farinha e fica, você não pode jogar farinha no chão, porque eu vou contar pro teu pai, porque eu vou te bater, porque onde já se viu, meu dinheiro não é capim. O problema não é a farinha, o problema é que o teu filho não sabe lidar com a raiva dele. E se você não corrigir o problema da raiva, teu filho vai jogar farinha no chão outras milhões de vezes. Ele vai continuar naquele comportamento. Por que os pais falam, mas eu já falei 1000 vezes, eu já castiguei, eu já fiz, já aconteci, não resolve, todas as vezes a mesma coisa. Por que todas as vezes a mesma coisa? Porque não aprendeu. Porque não aprendeu, você brigou e a criança não aprendeu nada. Ah, mas eu já falei 15 vezes com esse menino. Parabéns, você falou 15 vezes e não ensinou nada. Foram 15 vezes inúteis. Ah, eu já falei 2.000 vezes. Parabéns, você pode falar mais 2.000 que não vai sair do lugar. Você está falando diretamente com a porta. Sabe a expressão, não, você vai falar com uma porta? Então, é exatamente isso. Se você não ensinar, a criança não aprende. Não importa que você tenha brigado 80 vezes. Se você não ensinar, a criança não aprende. A criança vai jogar farinha 1, 2, 3, 80 vezes no tapete da sua sala. Tapete preto ainda por cima. Vai jogar farinha no tapete preto da sua sala. E vai continuar repetindo, porque ela não aprendeu. Porque você não ensinou o que ela precisava aprender. O que a criança precisa aprender? A controlar as emoções dela. O que a criança que acorda atrasado para a aula precisa aprender? Responsabilidade. A resposta óbvia é, a criança precisa aprender a acordar para ir para a escola. A criança sabe acordar, todo mundo sabe acordar. Se a pessoa não acorda, é porque ela faleceu. Via de regra, todo mundo sabe acordar. Acordar é fácil, todo
mundo sabe acordar. Agora, acordar no horário para assistir a aula, aí é responsabilidade, não é saber acordar. A criança acorda meio-dia, mas acorda. Tá vendo como ela sabe acordar? Ela não acordou meio-dia, então ela sabe. Agora, ela tem responsabilidade para acordar às 6 da manhã para assistir a aula? Não é aprender a acordar, é aprender a ser responsável. Eu vou ensinar o meu filho a ser responsável apagando o save do videogame? Não, você vai estressar a criança, arrumar um problema aí, mas não vai ensinar a ser responsável. Então, para você punir uma criança, para você castigar uma criança, você tem que estar calmo, você tem que estar consciente, você tem que ter o controle de você mesmo e da situação. É o que eu falei para Thaís, acho que foi para Thaís, na live da semana passada. Você não controla o teu filho ou o pai do teu filho, a tua vizinha, seja lá quem for. Você controla você mesmo e a situação. Você não controla a criança. Você não tem como decidir se o seu filho vai sentir fome ou não. Você não tem como decidir se o seu filho vai fazer cocô ou não. Você não tem como decidir. Você não escolhe. Você não controla ninguém que não seja você. Você vai controlar a si próprio e a situação. É você quem tem que estar sobre o seu controle e a situação. Não a criança. A criança você não controla, a criança você educa. É diferente, é completamente diferente. Então a criança aprontou, para tudo e pensa. O que foi que essa criança fez? Por que essa criança fez? Que tem um porquê. A criança não para do nada e fala, tava aqui pensando, eu tava pensando assim, na semana passada eu fui muito bonzinha, eu tô pensando aqui, na quarta-feira eu podia quebrar uma janela, aí na quinta eu vou bater no meu irmão, e na sexta-feira, como é sexta-feira é um dia especial, eu tava pensando aqui, acho que eu vou morder minha avó. Sexta-feira é um bom dia pra eu morder minha avó, porque se eu quebrar a janela na quinta, bater no meu irmão na quarta, e aí na sexta eu morder a minha avó, eu acho que eu vou irritar bastante a minha mãe. A criança não planeja, ela não acorda de manhã pensando na merda que ela vai fazer. Ela não acorda de manhã pensando, o que eu vou fazer hoje para tirar minha mãe do sério? A criança não faz isso, ela age por impulso, ela age porque ela tá ali vivendo, ela sente aquela emoção, ela sente uma vontade e ela age. Então, é você se perguntar, por que a criança fez? Que motivo tem? Se ela fez, tem motivo. Todo comportamento tem um motivo por trás. A gente não faz nada sem motivo, nada, absolutamente nada. Se você tá assistindo essa live, tem um motivo. Se eu estou fazendo essa live, tem um motivo. Se o teu filho apronta, tem motivo. Você não faz nada nessa sua vida sem motivo. Você come porque você tá com fome. Você dorme porque você tá com sono. Você trabalha porque você quer ganhar dinheiro. Tudo tem motivo. Tudo. Então, qual é o motivo que leva a criança a ter aquele comportamento? Alguma coisa tem. Aí você vai lá atrás encontrar o motivo. Achei o motivo. Aí a próxima pergunta é, o que meu filho precisa aprender? De verdade, o que ele precisa aprender? Não tacar farinha no chão? Não, isso ele já sabe. Ele precisa aprender a lidar com os sentimentos dele. Ok, o que eu vou fazer para ensinar a criança a lidar com os sentimentos dela? São 3 etapas. Por que aprontou? O motivo do qual aprontou, o que precisa aprender, o que a criança de fato está precisando aprender e o que eu vou fazer para ensinar. Eu vou brigar, eu vou gritar, vai resolver? Não, vai continuar fazendo errado. Eu preciso pegar o problema e resolver o problema. A criança precisa aprender inteligência emocional, então já entendi que eu vou ter que trabalhar o lado emocional com meu filho. Eu vou ter que oferecer para ele alguma ferramenta para no momento de estresse ele conseguir se acalmar, para no momento de estresse eu conseguir ajudá-lo. Então o que eu estou precisando? Ensinar inteligência emocional para o meu filho. O que eu estou precisando? Ensinar responsabilidade. O que eu estou precisando? Ensinar empatia. Quando você descobre o que você precisa ensinar, aí você vai direto na ferramenta certa. Qual é a ferramenta de educação que ensina a criança a lidar com a raiva? Tem uma live inteira sobre isso, 1 hora inteirinha de live ensinando a lidar com a raiva da criança, raiva e frustração. Acho que até esse é o nome da live, como lidar com a raiva e a frustração da criança. Qual é a ferramenta que ensina a criança a ter responsabilidade? Eu tenho 3 lives sobre isso. Qual é a ferramenta que ensina a criança a não brigar com o irmão? Eu tenho 7 vídeos sobre isso, 7 vídeos inteiros, com mais de 1 hora de duração, falando de relação de irmão. Tem lá como resolver relação de irmão, como evitar, como fazer as crianças se darem bem, como incentivar a amizade. Tem conteúdo pra caramba. Você só precisa saber qual é o seu problema para ir atrás da ferramenta certa dele. E não simplesmente sair berrando, gritando aos 4 ventos, batendo na criança e esperando um milagre acontecer. Porque não vai. Para você educar, você tem que entender o que está acontecendo e ir atrás da ferramenta certa. E para você fazer isso, você tem que estar calmo, você tem que estar tranquilo, você tem que estar consciente. Não, pera, eu preciso ensinar isso pro meu filho. E não querer se vingar da criança. A criança vai e te provoca. Você sai do sério e você quer se vingar da criança. Exatamente igual ela fez.
Ou seja, tua maturidade tá igual a da criança, né? Porque ela te provocou e você quer provocar de volta. Aí ficam duas se cutucando, um cutuca dali, um cutuca daqui. E aí vocês estão brigando pela autoridade. Quem manda mais, quem grita mais, quem manda em quem. Você se iguala ao patamar da criança. Se você olhar de fora essa situação, você vai olhar e falar, nossa, mas tem duas crianças brigando. Olha de fora. Tem a situação aqui, faz assim, ó. O oposto do zoom. Zoom out, é assim que chama. Olha de fora, sai da situação e percebe o que você está fazendo. Você está discutindo com uma criança quem manda mais. Que absurdo, você é o adulto, é óbvio que é você quem manda mais. Agora, você tem que saber como mandar. Porque se você não sabe como mandar, o teu filho vai saber. E ele vai mandar em você. É essa a questão. É essa a questão. Ou você manda e sabe como mandar, ou o teu filho vai mandar em você. Tem live sobre isso também, de como ter autoridade com a criança, para você punir, para você... Punir não é uma palavra que eu gosto, mas você entendeu? Para você corrigir o mau comportamento, você tem que ter autoridade. Você tem autoridade com o teu filho? Você tem ou você vai tentar corrigir e ele vai rir da tua cara? Acontece, recebo muitas mensagens assim, ah, meu filho ri. Tá faltando um pouco de autoridade, a criança tá rindo, ela tá te desafiando, ela tá ali mostrando que ela tá numa competição com você. Você tem que trabalhar a autoridade, você tem que ter mais autoridade. Não significa ser mais agressivo. Ah, então eu vou falar mais alto. Não. Você vai falar melhor. Ah, então eu vou bater mais. Não. Você vai parar de bater completamente, porque para ter autoridade você não precisa levantar nem a mão nem a voz.